Fala aí. Eliezer Rodrigues, já conversei com ele. Edna Maciel, seja bem-vinda. Não conversei ainda com a Edna hoje. Tássio Cruz também. Revelei o que o Renato disse do Eliezer. Eliezer disse que não pode se defender, mas não publicamente, eu acho um absurdo. Mas as pessoas confundem a questão da beleza. O Eliezer é um cidadão de berço, é um cidadão assim... Aliás, é como se fosse um descendente da família imperial, assim, Nossa, estilo. E aí é um homem de pele limpa, é um homem, como é que se diz? É um homem que se cuida, é um homem que usa muito creme, um homem que usa máscara facial quando vai dormir. Entendeu? Então o resultado é esse aí. E aí o Renato, rapaz, fica com inveja, porque o Renato é careca e tal, aquela coisa. Tudo, então... É gente boa, bem-humorado, nos trata muito bem, é só isso, é uma questão de cordialidade. É pro seu bem, continue desse jeito aí, porque se intrigar é um perigo, viu? Se intrigar, Ave Maria. Mas vamos lá, o Tássio passou aqui, o neném foi mexer, o Tássio deu uma resposta, menino. E o neném ficou de cabeça baixa e saiu agora, viu? Misturou a resposta do Tássio com a fome, aí... Vamos lá. Bom, nós vamos na sequência, ainda falando, a gente ficou devendo ontem, né? Aí o João Magalhães, só esclarecendo aqui, o João Magalhães não pôde vir, não teve papo do cafezinho hoje. O João Magalhães não pôde vir, que ele está realizando um trabalho, só disseram assim, realizando um trabalho. Isso dá margem a várias interpretações, né? Sim. Um trabalho, que trabalho? Trabalho profissional, jornalístico? Trabalho de Ubanda, algo desse tipo? Eu perguntei ele amanhã, né? Porque... A pessoa chegou aqui e disse assim, o João mandou um recado, que foi assim, está fazendo um trabalho. Isso só espero que você contra a gente, né? Mas vamos lá. Olha, em mais um capítulo da novela do ICMS, o presidente Jair Bolsonaro decretou que os postos de combustíveis devem informar o preço do produto antes e depois da redução do imposto. Quem conta aí é a Edna Maciel. Com a medida, os postos serão obrigados a exibir os preços dos combustíveis antes e depois da lei que fixa o teto de 17%. Segundo o sindicato, como o decreto é recente, os donos de postos de gasolina ainda vão ter que se adaptar às novas orientações. O objetivo da medida é que os consumidores possam comparar os valores antes e depois da imposição do teto. A placa deve ser uma placa parecida com essa, detalhando todos os preços de referência e valor estimado de ICMS. O decreto também determina que o posto deverá usar como comparação de preços a data de 22 de junho de 2022, um dia antes do presidente Jair Bolsonaro sancionar a lei relativa ao teto para as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. A população vai ver, certo? Aonde o dinheiro dela está sendo, porque ela sabe, né, que parte daquilo que está sendo gasto no posto está indo para o Estado ou a Federação. Então vai ficar claro para que o governo, para que os, vamos dizer assim, os contribuintes entendam quanto cada ente da Federação está cobrando. Quanto mais ciência a população tem de para onde está indo o seu dinheiro, melhor é. O que a gente quer é isso, né? Mostrar a realidade. Tomara que a governadora apele para o ICMS, porque baixa para nós, né? Melhor, já é alguma coisa, né? Agora eu vou te contar, eu vou comentar, vou passar para outra matéria, mas só uma observação rápida na reportagem da Edna. Olha, mas todo mundo, viu, tem tempo suficiente para descer do carro e ir com a lupa olhar aquele... Aí a Edna falou assim, não, Douglas, mas aí pode ser igual a esse aí que o Rafael mostrou. Mas aí como tem que ter um antes e depois, não seria uma espécie de placa, e sim um outdoor, que cada posto tem que colocar. Meu Deus do céu. É guerra de narrativa mesmo, não tem jeito, viu? Olha só, o governo do estado protocolou ontem, não hoje, quinta-feira, né? Isso. Protocolou hoje na Assembleia esse projeto, exatamente que trata sobre o assunto da redução do ICMS de 31% para 18%. A matéria, mesmo antes de tramitar, já divide opiniões entre os deputados. Quem registrou tudo, a movimentação e traz os detalhes é o Eliezer Rodrigues. O objetivo do projeto de lei é regulamentar a cobrança do ICMS no Estado. A economia no preço dos combustíveis nas bombas dos postos só deve ser percebida pelo consumidor na próxima semana, quando a matéria deve ser votada. No meu entender, como há um entendimento, no máximo terça-feira a Assembleia devolve para o Palácio de Karnak devidamente aprovado. Você é favorável à matéria? Quem é contra a redução de imposto? Nenhum brasileiro.
Para a bancada de oposição, o governo tem protelado a redução dos impostos sobre os combustíveis de forma proposital, já que muitos estados se adequaram à legislação federal via decreto. Enquanto isso, a população sofrendo, agonizando, querendo, né, um esclarecimento por parte do governo, uma atenção especial para que possa diminuir esse tributo que tem afetado diariamente o bolso dos piauienses. Os deputados da base de situação rebatem e dizem que a tramitação do projeto de lei é necessária por uma questão de segurança jurídica. A governadora, ela não quer e não vai ser depois, né, penalizada por cometer um ato errado. O projeto deve estar chegando aqui para determinar o valor na bomba dos combustíveis, que vai mais uma vez desmoralizar os bolsominions e o Bolsonaro. Isso vai baixar alguma coisa? Pode até baixar, mas ele vem já de novo com outro aumento e acaba com tudo isso. Vou começar com o Tássio Cruz. Tássio, agora aí é o seguinte, você tem um projeto, o projeto vai tramitar e deve passar. Não há nenhum problema, até porque tem que passar mesmo. Agora, essa questão de demora, não demora, isso é guerra de narrativa também. Vamos à prática. Diminuiu, mas se houver qualquer aumento durante esse período, porque o aumento da Petrobras independe de período eleitoral. E de imposto estadual também. Exatamente, então não tem nada a ver com o período eleitoral. Uma coisa com durante o período eleitoral, a Petrobras, por ser uma estatal, está proibida de... Não tem isso não. Pode aumentar. Então, se vier algum aumento, senhor Tássio Cruz, babau, efeito redução ICMS. E é preciso deixar bem claro, Douglas, que essa questão do ICMS é um dos componentes do preço de combustível. Isso. A gente já explicou várias vezes aqui, e a cartelinha que o presidente do sindicato até mostrou lá na parede lá do posto dele, estava bem claro. 31% em cima de R$ 4,95, que era o preço que foi congelado. Agora nós teremos 18% em cima de cerca de R$ 6, R$ 7 para quando deve ser baixado o combustível. Tássio, só para o telespectador entender, então existia 31% em cima de R$ 4,95, quando o litro era R$ 4,95, pronto, parou ali. Parou ali, congelou. Dali em diante, todos os aumentos não tem nenhuma relação com o ICMS. Isso, e é preciso deixar bem claro, então, o efeito não vai ser tão grande nos estados. Claro, vamos ter uma economia, o cidadão não aguenta mais pagar a gasolina a esse preço, o diesel a esse preço, mas é preciso deixar bem claro que o aumento não vai ser o tamanho que se espera, e é preciso deixar claro também, Douglas, você disse bem, o ICMS é um dos componentes que não vai responder depois dessa alteração a 1/4 do preço do combustível, né? E a tendência é que a gente tenha muito em breve reajustes no preço da Petrobras e vai reajustar no bolso do cidadão do mesmo jeito. Ou seja, é necessário baixar o empréstimo, baixar o imposto, perdão, é necessário que se tenha uma alíquota menor, mas é necessário também que se mude a política de preço da Petrobras, que a gente vem falando, do combustível aqui há muito tempo. O que está se desenhando, Douglas? A alíquota reduzida, os estados vão ter menos para gastar com saúde, educação, com segurança, e os acionistas da Petrobras vão continuar recebendo seus altíssimos dividendos, porque daqui a pouquinho a tendência é que a empresa aumente o valor do barril de petróleo. Ou seja, você altera um componente, mas um outro componente tão importante quanto continua igual. Bom, Damasceno, o deputado Júlio César esteve aqui e o deputado está dizendo o seguinte: 25% apenas do petróleo que o Brasil precisa é comprado de fora, refinado, né? Quer dizer, de tudo que o Brasil precisa, 75% é refinado no Brasil e 25% é refinado fora. Mas o preço, a dolarização é até sobre 75% refinados aqui. Quer dizer, então tem muito mais caroço nesse angu nesse caroço, não sei como é que, não é mal ditado, porque, como disse o Tássio, aí todo mundo bate por isso a governadora vai já falar sobre guerra de narrativa, você vai dizer CMS, como se o preço do litro da gasolina fosse apenas definido pelo ICMS. São vários fatores, o ICMS é um deles, e como explicou muito bem o Tássio, agora é 18% desse valor que vai ficar depois da redução. Exato, Douglas. A gente, como vocês bem colocaram aqui,
estamos explicando desde que começou, não a guerra de narrativas, né? Nem essa jogada de narrativas, mas desde que se começou a ver o aumento dos combustíveis, fazerem com que toda essa situação econômica ficasse da forma que foi agora, porque a gente sabe que é um efeito dominó, né? Quando ele aumenta, tudo, implica em tudo, o impacto são em todos os setores. E nós vimos agora ontem, infelizmente, aí, um dado revelado numa pesquisa de nível internacional do nível de pobreza da América Latina. Então, a consequência é drástica e o nível de pobreza aqui também tem como contribuição esse fator. Bom, mas o que eu quero dizer mesmo hoje, quando eu fiz essa matéria, ainda agora nos bastidores, conversando com o colega Eliezer sobre essa questão do ICMS, é que, poxa, todo mundo já está vendo as aulas praticamente que estão sendo dadas, se falam os economistas e especialistas e nós jornalistas sobre a dolarização, sobre a influência do mercado internacional, que nós teríamos condições, sim, como você falou agora. Vamos só corrigir o áudio da Edna aí. O Marcelo vai corrigir aqui, a Edna vai continuar o raciocínio dela sobre essa questão. Eu vou seguir aqui e vou passar para o Eliezer. Eu vou colocar no ar agora o que disse, que o Eliezer fez a reportagem, então vou colocar no ar essa fala da governadora Regina Souza para o Eliezer comentar, que é exatamente, Eliezer, sobre essa guerra de narrativas, a opinião da governadora sobre essa guerra de narrativas entre o governo federal e os governos estaduais. Acompanhe. Eu reconheço que a gente perdeu a narrativa, então ficamos como vilões, como não somos vilões, não. Então vamos ver. Aí, as pessoas ganharam foi muito dinheiro às custas dos governadores, porque muita gente não baixou o preço aí porque não quis, porque desde novembro que ninguém cobra a alíquota em cima do preço do combustível. Né? Bom, Eliezer, essa guerra de narrativas é interessante porque a gente ouve muito críticas sobre a comunicação do governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro não se comunica bem em relação aos seus acertos, mas os erros são acentuados, né, pela oposição, por parte da mídia. Mas nesse caso aí, a governadora disse que essa guerra de narrativas o governo federal ganhou. Muito bem, Douglas. A gente observa que realmente há aí um conflito de versões, uma transferência de culpas ou de responsabilidades em torno desta questão dos combustíveis aqui no Brasil. Vimos em lados opostos, infelizmente, mais uma vez, governo central e governos estaduais. A conta acaba sobrando para o governo dos estados. Os governos estaduais vão perder a arrecadação direta por meio do ICMS. Se conseguirem compensação da União, é um processo mais burocrático, pode ter problemas, pode não ser na mesma proporção que se tinha de arrecadação interna. Então, tudo isso vai enfraquecer, dar menos capacidade de ação aos governos estaduais. E até a própria legislação que foi criada, ela dá margem para que os gestores não criem, aliás, não apliquem os percentuais mínimos na educação, na saúde, alegando queda na arrecadação por conta do corte do percentual do ICMS. Então, assim, infelizmente, em algum momento a população pode perder. Se está se deixando de arrecadar, talvez um segmento ganhe do setor produtivo. Agora, de uma maneira geral, a população que mais precisa de serviços públicos, vai acabar sentindo alguma carência nesse processo. Talvez agora não imediatamente, mas ao longo dos próximos meses o impacto certamente será sentido. Agora, Edna, veja a expressão, que muitas vezes a população não para analisar e refletir sobre o que é dito, o que é noticiado. Veja a expressão, guerra de narrativas, ou seja, narrativa é aquilo que se quer passar como verdade, aquilo que se quer passar como notícia, como fato, e que não é. Se você considerar, por exemplo, um copo de cerveja, a narrativa seria a espuma, né? E a verdade, a cerveja em si, o líquido ali. Então tem muita espuma nessa história. Então veja que o que se fala muito, o que se fez muito foi debate de narrativas, mas ninguém não venceu, por exemplo, a realidade, que era esclarecer a população, ainda como o Tássio disse, efetivamente o preço do combustível é formado. E como você disse,
eu ia falando ainda há pouco, existem vários pontos a serem considerados e o ICMS é só um deles. Existe a dolarização, existe a própria Petrobras, como o Tássio já citou, e o Eliezer, o João, quando está aqui, o que eu falei antes que o público não ouviu, é que a gente já vem contando essa história desde o início, antes dessa guerra de oratórias ou de narrativas, ou de que o que eu estou falando é que é o correto, porque eu quero que você entenda assim. Então, o que acontece é que, independente dos partidos, dos políticos, dos gestores digam, o que a população tem que entender é que quando chega no final das contas, e é ela que paga, existe por trás disso todo, além desse contexto político, existe também os cálculos, e eles dependem do preço internacional, eles dependem da política de preços da Petrobras, com os seus acionistas milionários, e também não podemos deixar de dizer que o governo federal também faz assento, e nessa política de maior, preços, né? E também maior agora o interesse, né, Tássio? O interesse de cada um num período como esse, muito delicado, pré-eleitoral, e com esse pacote de benefícios que está se anunciando agora, que o eleitor, que nós e que todo mundo tem que atentar, que a maioria é só até o final do ano, mas qualquer uma outra decisão que se vá tomar em torno de aumento de combustível, ela não tem só um tempo determinado. Os aumentos, eles existem, eles já estavam existindo antes disso, não é mesmo? E eles vão continuar existindo. Então, independente da guerra de narrativas, o cálculo dos preços dos combustíveis sempre foi feito dessa maneira e continuará sendo. Agora, Tássio, o interessante, Eliezer, Edna e telespectadores, o interessante é que essa guerra de narrativas, quer dizer, ninguém se interessa em fazer uma comunicação eficiente nesse sentido. Didática, né, Douglas? Didática para a população realmente entender. Fica até aqui a sugestão, né? Para trazer alguém aqui para fazer. Agora eu queria colocar em pauta aqui exatamente isso. Vou começar pelo Eliezer. Que é o seguinte, a população, no final das contas, a política ela toma caminhos que às vezes são imprevisíveis. Né? São imprevisíveis. E você tem, por exemplo, quem é que não lembra de junho de 2013? As manifestações no Brasil. Sim. Ali nas manifestações de junho de 2013, você tinha pessoas de todas as tendências políticas, extrema-direita, extrema-esquerda, de centro, e pessoas que não tinham ligação nenhuma com qualquer espectro ideológico político do país. Então, o que é que houve em junho de 2013? Houve uma união do Brasil, não é isso? Uma união do Brasil, o surgimento do MBL, né, que chegou a fechar ruas em São Paulo, avenidas que nunca foram fechadas, aquela multidão, black blocs e tal. Então, houve uma convergência, independentemente da sua ideologia, para questões relacionadas ao dia a dia da sociedade. O que é que ocorreu logo depois? Ocorreu uma polarização raivosa. Ou seja, caminhou-se para o sentido oposto do que se viu em junho de 2013. E perdura até hoje essa polarização raivosa. Muito em função dessa guerra de narrativas. Né? Não se trata do fato em si, do que é fato, e se fala muito de narrativa. Por que o fato não vence, Eliezer? É interesse da classe política, de todos os lados, independentemente do espectro? Bom, exatamente, Douglas. Veja que a polarização interessa a alguém. Se esse fenômeno se repete na política, em 2022 não é a primeira vez, se nós observarmos a polarização entre PT e PSDB em eleições anteriores, ou até antes, Lula, Collor, sempre há dois atores principais em termos de eleições gerais para a presidência do Brasil. Essa estratégia, ela favorece alguém, favorece aos grupos que estão em maior evidência, dificulta que nomes alternativos venham a furar essa bolha, venham a alcançar também algum tipo de atenção nos processos, nos debates, nas discussões. Enfim, se polariza, se cria uma dualidade e o sentimento não só de representação direta, mas também de rejeitar, né, de dizer que tende a votar no candidato A porque não quer o B ou vice-versa. Então, esse sentimento ele vem sendo retroalimentado na história política do Brasil, com influência também a nível estadual. Em muitos estados acabam surgindo dois nomes associados a esses
candidatos ou pré-candidatos, a depender do período, e a estratégia é basicamente a mesma: ofuscar nomes alternativos em uma disputa majoritária. Tem dado certo, tem funcionado, muitas pesquisas mostram isso, acaba que 2 ficam sempre na preferência. Edna, eu queria também depois ouvir o Tássio. Eu fico às vezes, eu estou falando jornalisticamente, nós, jornalisticamente, porque aqui não tem nenhum publicitário, né? Nós somos jornalistas. Né? A gente pode dar um pitaco aqui, outro ali, só propaganda eleitoral, porque é publicidade, mas tem conteúdo jornalístico, tem notícia e tal, mas eu fico vendo às vezes falas de candidato A, de candidato B. O candidato A fala isso. Aí eu fico me perguntando, falando de hoje não, de muito tempo, mas vem cá, o B não disse nada, isso é tão, quer dizer, é uma acusação tão óbvia, é tão fácil de ser desmentida, forte, mas fácil de ser desmentida, e o B não diz nada. Aí depois você vê a seguinte situação, mas vem cá, o fulano critica o outro dizendo que não fez, e ele disse que vai fazer, já fez, só diz, já fiz, mas não mostra que fez. Quer dizer, às vezes, nós jornalistas, inclusive, que acompanhamos já há algum tempo esse cenário, a gente deixa de entender certas posturas. Eu fico dizendo, conversando comigo mesmo, dizendo, se fosse eu, de imediato ia lá e faria isso. A gente falando do candidato, e ele não aproveita para falar dele próprio, né? É porque, como você mesmo disse, nós não somos publicitários, né? Mas dentro do nosso curso a gente faz publicidade naqueles 2 primeiros anos básicos, pelo menos na minha época era assim. A gente tem noção da publicidade e também trabalhamos com publicidade. Dá para a gente perceber também as orientações que os políticos têm e, é claro, gente, a experiência larga na política. Então, tem horas que é horas de calar e tem horas que é horas de falar. Tem momentos de falar. Só que a gente encontra, Douglas, tantas situações que causam até vexame para o próprio político, mas ele não é o momento dele falar, não é a hora dele falar, ou ele não quer simplesmente falar. Então não se trata só de se defender. Num momento como esse que nós vivemos de polarização muito delicado no país e no Estado, infelizmente nós estamos vendo até acusações muito sérias que não são defendidas no momento. Às vezes, né, Douglas, daqui para frente, nós ainda vamos ver algumas pessoas se defendendo. Mas nós mesmos já colocamos aqui, não vou citar nomes, mas políticos e alguns gestores com acusações gravíssimas nesse meio tempo, mas que não estão se defendendo ou que deixam para o seu colega se defendê-lo, né? É aquela história de não botar a cara a tapa nesse momento. Então, infelizmente, para mim, isso é chamado de estratégia. É uma estratégia política. Então, tudo vai depender do momento para que o candidato ou seu opositor ou o gestor se coloque naquele momento para falar ou se cale. Tássio, acompanhando não só vários jornalistas, Luiz Nassif, o Ricardo Noblar, o Fernando Rodrigues, Raimundo Pereira, o saudoso Paulo Henrique Amorim, eu vi muito ele falando isso, inclusive eu cheguei a entrevistá-lo, Paulo Henrique Amorim, quando ele veio a Teresina ministrar uma palestra, eu conversei muito com ele antes da entrevista. Todos são unânimes em dizer que ao longo dos anos há uma piora, uma degradação, tem diminuído sensivelmente a qualidade dos parlamentos brasileiros, das discussões que são... Eu sei que os momentos são diferentes, mas enfim. E aí eu me lembrei de um filme, que eu não sei se vocês assistiram, mas um filme muito interessante, que é o filme Getúlio, né, dirigido pela Carla Camurati, que conta ali os últimos dias daquele conflito que culminou com o suicídio de Getúlio Vargas. Né? Então você vê ali o embate entre o grupo que apoiava Getúlio Vargas, o grupo que apoiava Carlos Lacerda, o nível dos discursos, o nível até os ataques tinham nível. Exatamente. Até os ataques tinham nível. Entendeu? O próprio Carlos Lacerda, que ia para a televisão, quer dizer, tudo tinha ali um norte, né? Um norte. E hoje, essa coisa tem degringolado mesmo, né? Quer dizer, a gente tem visto aí muito mais pro rasteiro do que para alto nível, né? A gente vê hoje, Douglas, a falta de... E aí, de certa forma, a população é inserida nesse contexto e reflete esse comportamento, né? A gente vê hoje, Douglas, com
o descrédito, principalmente da política, muitas mentes pensantes, referências da sociedade se afastaram da política, né? Em tempos anteriores era assim, né? A política era um centro de mentes pensantes, de intelectuais. Hoje não, hoje a gente vê, claro, tem muitos intelectuais na política, mas a gente vê esse afastamento e, claro, a consequência é o enfraquecimento dos parlamentos, né? E com o parlamento enfraquecido, infelizmente a política sofre, e é o que a gente tem constatado, principalmente nessa legislatura federal, que é uma das piores de todos os tempos, né? Duas figuras importantes da história política do Brasil, que tem frases que eu considero antológicas. Primeiro, o saudoso Ulisses Guimarães, quando o jornalista chegava para ele e dizia assim, doutor Ulisses, mas que congresso ruim esse congresso, é porque você não viu o próximo. O Ulisses Guimarães dizia isso, você não viu o próximo ainda. E em relação ao saudoso Tancredo Neves, tem uma frase que ele diz o seguinte, o tiro que Getúlio Vargas deu no coração adiou em 10 anos o golpe militar no Brasil. Veja que os atores, segundo Tancredo Neves, que preparavam o golpe em torno de Getúlio Vargas são os mesmos que deflagraram o golpe em 64. Então, o suicídio de Vargas adiou, segundo Tancredo Neves, em 10 anos a ditadura no Brasil. Elias, agora vamos vender o peixe do Comando Geral. Com certeza, amanhã, a partir das 7 da manhã, estaremos lá. Rádio, FM, o Dia 92,7, o Dia TV, para todo o Piauí e Maranhão, com as principais notícias, logo nas primeiras horas do dia, é o Comando Geral. Não deixe de assistir, hein? São as primeiras notícias do dia. E a você, muito obrigado pela audiência. Um prazer saber que você está aí do outro lado. Prometendo voltar amanhã. Sextou, né, Tasso? Não, quintou ainda. Falta não, sexta. tá indo pro sextou, né? Nós estamos... Não, amanhã. É amanhã. O Tasso tá afiando já. No caso do Tasso, acho que é arriscado mesmo, viu? Muito obrigado, um grande abraço. Nós somos Ao Dia TV, somos o Sistema Dia de Comunicação.